3 jogos de lençol ou você tem 3 jogos de lençóis? Parece aquela questão de sal de fruta, sal de frutas, não é assim? Essa é para você, Isidoro, que perguntou exatamente aqui. E você sabe, Isidoro, Carlos André responde toda semana. Você sabe, você pode mandar a sua dúvida, se a sua dúvida for a mesma do Isidoro. Veja que coincidência. Mas se não for, mande aqui a dúvida. Não se esqueça, inscreva-se no canal da Língua Portuguesa, inscreva-se aqui no nosso canal, pegue esse link, mande a alguém para que alguém possa também ter acesso a informações gratuitas aqui no canal da Língua Portuguesa, no canal Instituto Carlos André. Pois bem, vamos então responder a pergunta do Isidoro. Alguém tem lá lençóis. Então tem 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos. Jogos de lençol. Posso colocar jogos de lençóis? Venham comigo para eu mostrar a vocês. Quando nós falamos sobre de lençóis, nós temos que lembrar de um conceito em gramática, é o conceito de locução. Acalme-se que eu vou já explicar a você. Segundo a gramática normativa, a locução seria uma forma, uma maneira de combinação de palavras, está aqui, segundo o dicionário Wise, item 3º, é uma combinação de palavras, e essas palavras elas se empregam como um conjunto assim, estável, sabe? Estável mesmo de sentido. Você veja que há várias espécies de locução, por exemplo, locução adjetiva, quando eu falo da cor do mar, quando eu falo de ouro, quando eu falo de mãe, o de cor, de ouro, de mãe, que são locuções adjetivas. Se eu disser, por exemplo, amor materno, materno não é adjetivo. Aí se eu uso de mãe, o de mais mãe, esses 2 elementos linguísticos aí se juntam de maneira muito estável. Por que é estável? Porque de mãe, os 2 juntos combinam e formam um sentido só. De mãe é a mesma coisa que materno. Isso posto, não são 2 palavras desconectadas, não são 2 elementos conectados, são 2 elementos que se conectam para formar o sentido de um só, estável. Repito, amor de mãe, todo mundo entende que é materno. Notou? Isso é uma locução, que é exatamente o que acontece com jogo de lençol. Vamos lá então, vamos conversar sobre isso com vocês agora. Eu vou escrever aqui para que vocês possam observar aqui no slide. Quando eu penso especificamente em jogo de lençol, observe, ó, jogo é um substantivo e de lençol é um adjetivo, é uma locução adjetiva. Nós acabamos de falar a você. Isso aqui é uma estrutura estável, né, de palavras que têm sentido muito semelhante, né, fazem com que haja uma combinação de sentido. Então, eu vou observar que alguém tem um jogo de lençol. Vou colocar aqui 2, ou como o Isidoro falou, 3, só para ficar igual ao que o Isidoro falou. Podem ser 2. Então, eu tenho 2 jogos, certo? Então, o que eu faço? Mantenho isso aqui, ó. 2 jogos de lençol. Por que, professor? Porque essa locução, veja só como esse detalhe é interessante, é uma união, vou repetir, absolutamente cristalizada, de sentido cristalizado, que faz com que tanto o de quanto o lençol não tenha uma recomendação de variar. Muita gente varia porque, como lençol é um substantivo, né, se fosse, por exemplo, lençol, qual é o plural de lençol? Lençóis, repito, plural de lençol, lençóis. Consequentemente, são 3 de lençóis. Não, é que de lençol faz parte de uma coisa só, que se chama o quê? Locução. Portanto, nesse caso, nem o de, claro, que é uma preposição, nem o lençol, que mesmo sendo substantivo, faz parte aqui de uma locução, são recomendáveis para variação. Então, eu tenho um jogo de lençol. 3 jogos de lençol. Isidoro, 3 jogos de lençol. De lençol é uma locução, como lençol está dentro dessa locução, lençol não varia. Por isso, sal de fruta, sais, da mesma forma, sais de fruta. Essa é a lógica e não de frutas, como muita gente boa gosta de dizer. É isso. Faça como Isidoro. Faça sua pergunta, porque o Carlos André responde. Até a próxima. Avante, avante!